Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Caruaru, Pernambuco. Vamos estrear um novo quadro na nossa produção de conteúdo. Bate-papo com os especialistas. Estamos aqui hoje com Flávio Dias, que é gerente de logística da Cardial. Um cara que eu tenho profunda admiração. Cardial é um dos nossos primeiros clientes. E eu tive a oportunidade de implantar pessoalmente o Fusion aqui na Cardial e conviver com o Flávio e trocar ideias com eles, sobre muito assunto, muita coisa boa de logística. E aí eu decidi procurar, ele topou. Obrigado, Flávio, pelo você estar contribuindo, gerando esse conteúdo aí relevante para o pessoal. E a gente vai bater hoje um pouco de papo sobre um tema que eu acho muito importante, que quando a gente está no mercado, a gente se depara com grandes empresas que estão em processo de amadurecimento e ainda não conseguiram implantar o ciclo de pedidos dentro da logística encaixado com vendas. Esse é um tema que eu acho que é bastante importante, porque a gente, quando não consegue encaixar muito bem o ciclo de pedidos, principalmente no quesito o horário de corte dos pedidos para você ter lá a janela de roteirização, você tem muitos problemas e inclusive você limita bastante o potencial de captura que um roteirizador tem. Então, Flávio, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Primeiramente, obrigado pelo especialista, mas eu me considero, na verdade, um facilitador aqui para dentro das operações, ou seja, para o nosso time. Acho que a nossa grande tarefa como gestor é buscar facilidade, buscar a melhoria dentro das operações e trazer o que a tecnologia pode contribuir dentro dos nossos processos otimizados dentro do armazém. Legal, eu sempre percebi que você sempre teve essa preocupação de encaixar processo com a tecnologia, porque Isso. a tecnologia por si só ela não dá o resultado. Exatamente, e aí você falou um tema muito importante que é o ciclo do pedido. O ciclo do pedido está para dentro do armazém, eu diria que ele é um dos grandes facilitadores para que você tenha dentro do processo do armazém as atividades organizadas. Dentro do ciclo do pedido, a gente entra como uma ferramenta de roteirização, porque não consigo enxergar dentro do ciclo de atendimento do pedido dentro da empresa sem uma ferramenta de roteirização, porque ela vai te dar agilidade no processo de montagem, de otimização dos roteiros, da forma de atender, tudo aquilo que foi planejado junto com o time de vendas. Você precisa ter o mínimo de janela possível para que você atrapalhe o mínimo possível dentro do armazém, e esses processos que vêm na sequência, ou seja, geração de cargas, isso já se encaixa perfeitamente. Então, organizar o ciclo do pedido, para mim, é organizar as atividades dentro do armazém, processos do recebimento, processos de organização, processos de ressuprimento, todas essas atividades elas se organizam, mas para isso ela precisa de uma ferramenta que o processo final de uma atividade distribuidora, ou seja, que é a expedição, ele precisa efetivamente ser concluído com agilidade. Essa janela, hoje em dia, aqui dentro da nossa operação, a gente considera que um tempo de roteirização, falando entre 30 e 40 minutos, está mais que suficiente. Você monta quantas cargas aproximadamente nesse tempo? Considerando com ponto de transbordo, hoje a gente gera 65 atendimentos, 65 cargas, considerando os atendimentos que são os indiretos através de cross-dock. Legal. E o legal é que aqui na Cardial, em outras experiências suas, a gente estava conversando ali agora há pouco, antes de fazer essa gravação, você comentou que já teve experiências de ter operações onde você tinha o ciclo do pedido fechado, com turno da noite, e aí você decidiu encerrar com isso para ter a redução de custo do turno da noite. Isso. E aí você teve alguns impactos, depois você decidiu voltar, Então, me fala um pouco dessa tua experiência. Acho que nosso primeiro contato foi em volta de 2014, finalzinho de 2014, aí que a gente começou a discutir sobre a possibilidade de implantação na Cardial. E nós viemos na batalha aqui exatamente dessa discussão, que é como implantar um ciclo de pedido dentro da... Tem uma primeira barreira que é interna, Todo mundo trabalha daquele jeito e ele não quer
modificar muito ali. E vem com uma ferramenta nova que também precisa de um amadurecimento, de um treinamento para aquele time. Essa primeira barreira a gente venceu lá em 2015, de implantação do sistema de roteirização para a organização dos ciclos de atendimento dentro da operação. Isso foi uma barreira vencida. Tivemos as capturas em otimização das operações internas, movimentação de armazenagem, atendimento no cliente, consolidação, o cliente enxergando o potencial da nossa empresa em atendê-lo de forma consolidada e não mais com 2, 3 veículos por semana. Isso foi bem capturado. E aí, por volta de finalzinho de 2016, a economia começou a entrar na recessão, todo mundo precisamos enxugar custos, e a gente foi buscar. E uma das ações planejadas aqui foi justamente a gente precisava buscar essa captura da nossa parcela de contribuição. E aí tomamos uma decisão em conjunto aqui de não trabalhar mais no turno da noite, também de forma integrada. Não trabalhar à noite nos traz um custo pesado, um custo em nível de serviço, porque aquilo que nós planejamos juntos com nossa equipe de vendas, a gente acaba não realizando. Ou seja, nossos vendedores eles saem para fazer atendimento aos nossos clientes, e nossos clientes recebem mais de um vendedor por dia. E isso acaba gerando que o cliente vai receber 2 a 3 veículos na sequência. A gente capturou uma redução, foi a redução de custo, mas efetivamente está atrapalhando muita reclamação do mercado, porque não estavam mais fazendo aquilo que nós planejamos com a equipe. Ou seja, você conseguiu reduzir seu custo interno de depósito, matando o turno da noite, mas aí você terminou tendo problemas de nível de serviço. Uma insatisfação do nosso cliente interno, que são nossos vendedores, a equipe de vendas, e uma insatisfação do nosso cliente externo, porque você não está fazendo aquela entrega consolidada. Ou seja, a gente quebra o ciclo do pedido no meio do dia. Então, a gente revisou isso aí agora em agosto, já retomamos a operação, vamos dizer, com um ciclo padrão de atendimento da maioria das empresas que tem esse perfil, que é vendo ao longo do dia, processo roteirizo ao término do expediente da equipe de vendas, e a equipe da logística trabalha aí entre noite e madrugada para no dia seguinte os veículos já estarem carregados, e aí com eficiência você está fazendo entregas consolidadas. 3, 4 vendedores indo ao cliente, porém a equipe de logística é apenas uma indo entregar. Massa, legal. Uma coisa legal que eu acho bom compartilhar é que nos processos, né, de amadurecimento da Fusion, eu tive a oportunidade de participar de projetos, né, de prova do conceito sobre essa questão da janela de roteirização e tudo mais. Então pegamos operações reais, né, que inclusive essas operações terminaram se tornando clientes da Fusion, onde a gente simulou, operação real, sem janela de roteirização, carga sendo montada paulatinamente durante todo o dia, né, para uma metrópole. E depois a gente pegou a mesma massa de pedidos e simulamos um horário de corte para fazer a roteirização. Nós conseguimos obter resultados de acima de 30% de redução de quilometragem rodada, redução de custo de transporte, porque a massa de pedido consolidada para você fazer a roteirização é onde você consegue potencializar a utilização do roteirizador. Sem dúvida. Esse ano nós fizemos uma revisão aqui do planejamento, partindo inclusive da equipe de vendas, revisando o modelo, como os nossos vendedores estavam chegando, revisitando o modelo de conceito de pastas, integrando, para que essas janelas de visita sejam consolidadas o máximo possível, porque além do processo do ciclo de pedido interno da logística, ele já está sendo otimizado, eu otimizo também a cadeia de vendas. E aí o resultado final é o cliente enxerga como nível de serviço para ele, que ele consegue ter o dia de atendimento da equipe de vendas, e ele consegue ter o mesmo, dentro daquele mesmo veículo, tudo aquilo que ele negociou. Então isso para ele facilita bastante o processo de recebimento. Facilita bastante. Na nossa conversa um pouquinho antes aqui, a gente estava comentando, um cliente de pequeno varejo, o varejinho, né, o tradicional varejinho, de um cliente de um checkout, ele atende muitas vezes 20 a 25 vendedores em um único dia.
seja, de todos os fornecedores dele, ele pode atender 25 vendedores. Imagina para esse cliente depois estar recebendo 7, 8, 10 veículos para receber os seus pedidos, e na maioria das vezes ele não tem nem sistema de controle. Então, quanto mais a gente consegue ser consolidado na cabeça dele, eu comprei X mil reais daquela empresa e eu estou recebendo X mil reais uma única vez. Legal. Eu acho que fica claro, pessoal, que realmente os benefícios de você ter o ciclo de pedidos, né, isso como o Flávio vem falando, casado, né, com o ciclo de vendas, né, isso tudo agendado, isso tem benefícios realmente que são fáceis de você perceber. Mas talvez a grande dificuldade, o grande desafio é como implementar isso dentro de uma operação. As operações de distribuição são nervosas, né? Então você tem uma quantidade imensa, centenas, até às vezes milhares de pedidos para você expedir. Você tem um depósito que tem uma capacidade de produção que é limitada. Você tem horários dos funcionários e você conciliar isso tudo, né? Alguns sistemas WMS já permitem, né, já dão a possibilidade de você fazer a separação disso, né, até mesmo você iniciar o processo de separação antes de fazer o corte da carga final, que inclusive é o caso aqui da Cardial, mas algumas operações ainda estão com RPs ou sem WMS e eles não têm essa facilidade tecnológica, né? E aí vem uma pergunta talvez a mais difícil, que é como esse pessoal, como esses gerentes de logísticas, essas operações que ainda não têm todo esse aparato tecnológico, que dicas a gente poderia dar, né, para que eles conseguissem implantar esse ciclo de pedidos na sua operação? Recentemente nós participamos aqui de alguns seminários, algumas palestras aqui de inovação, e um dos palestrantes, acho que é o Rasquilha, se eu não me engano, da Innovation, ele comentou que o primeiro desafio da inovação, da reformulação, é o modelo mental, né? Então, primeiramente, para você chegar para implantar qualquer modelo diferente daquilo que você está trabalhando, tem que trabalhar muito bem com um time. Para quê? Para fazer com que ele mesmo enxergue que tem formas diferentes de fazer, que podem trazer, agora, respeitando aquilo que ele entrega atual. O processo só vai ser melhor se vai fazer com que ele entregue melhor, com melhor qualidade, com mais agilidade. Então, trazer esse time que responde por essa operação hoje, mas nós utilizamos aqui na Cardial, quando a gente vai vamos buscar no mercado quem faz melhor que a gente. Então vamos buscar, existe aqui. E quando a gente enxerga alguma coisa fora, a gente traz. E quando não, a gente está montando algumas células aqui dentro, dizendo, olha, vamos botar esse time aqui para pensar diferente, para trazer um resultado diferente dele. Então, normalmente isso aqui está trazendo resultado. A própria equipe ela já se reformula nisso aqui. O desafio de fazer ciclos dentro do dia, ele é grande. Isso aí acho que é um dos grandes. Mas se você pegar a sua própria equipe e fazer, olha, vamos pensar numa solução disso aqui agora, vamos enxergar quem no mercado consegue fazer melhor e, principalmente, tudo isso que a gente vai fazer se o nosso cliente final, se ele reconhece isso como valor. Exatamente. Implantações de produtividade, campanhas de pagamento para produtividade, reconhecimento, premiação para a equipe interna, né, para ganhar a produtividade, para você conseguir ter aquela produtividade dentro da faixa de horário, respeitando o ciclo de pedido. Exatamente, seguindo o mesmo conceito. Não adianta implantar, nós temos um programa de produtividade hoje aqui dentro da nossa operação, que tem uma grande abrangência, considero que é um grande diferencial, mas ele tem que estar respeitando a qualidade final que o nosso cliente enxerga lá na ponta. Se ele ficar só dentro de casa, não tem valor. É verdade. Bom, eu posso também contribuir nessa própria pergunta que eu fiz, que pelas experiências nos projetos da Fusion pelo Brasil, a gente percebe sim que algumas empresas conseguem implantar, né, com altíssima produtividade o ciclo dos pedidos, mesmo sem tanto aparato tecnológico, né, muitas vezes utilizando técnicas como um acordo geral na empresa, né, onde ele puxa o pessoal do comercial, determina os horários de atendimento, os horários de fechamento, se a entrega vai ser D+1 ou D+2 para cada uma das regiões, né, se você tem horários de corte, você separados durante o dia mais para regiões específicas, né? Então falando aqui de Pernambuco, se você vai atender a Grande Recife, eu tenho horário de corte ao meio-dia, pedidos que foram enviados até meio-dia eu consigo entregar amanhã, da parte da tarde D+2,
Já o Agreste é sempre do D+2, então você hoje à noite faz o fechamento, amanhã separa se você não quiser ter o turno da noite e no D+2 você faz a entrega. Aqui dentro da nossa operação nós inclusive temos um processo, não é um departamento, é um processo que a gente chama de processo de planejamento integrado e é justamente batendo nessa tecla, ou seja, tem que nascer casado. A gente precisa que o planejamento de vendas ele venha integrado junto com o processamento de área de processamento de pedidos, seja do armazém, junto com o setor de transportes, isso tem que estar integrado. Quanto mais conexão tem entre essas áreas aqui, melhor o resultado final vai ser para o cliente na ponta. Então, seja qual for a mudança a ser implantada, se o desafio é implantar 3 cortes dentro da operação, que todas as áreas estejam integradas e entendam que aquilo ali, como resultado final, no cliente final, ele está enxergando aquele valor. Sempre pensando no cliente. Sempre pensando no cliente. Se o processo ficar só dentro de casa e não tem um reconhecimento do cliente, é apenas uma melhoria interna, não vai ter um reconhecimento do resultado final. Olha aí, vista o trabalho que a gente fez de redução de custo. Ok, reduzimos custo, mas trouxemos uma satisfação para o cliente final. Então tem que casar os dois. É verdade. Olha aí, pessoal, que legal. Processo de planejamento integrado. Fica aí a dica. Esse é o Flávio Dias, pessoal. Flávio, muito obrigado aqui pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, principalmente. Eu que agradeço aqui, né? Na nossa praia aqui, mundo novo, mas a gente tem que também se atualizar, temos que aprender a compartilhar. Acho que essa palavra está muito no mercado hoje, né? Aprender a compartilhar, a divulgar mais as boas práticas. Exatamente, trocar figurinha ou, se a gente quiser falar bonito, o famoso benchmark. É o benchmark, é isso aí. Tá legal. Pessoal, obrigado. Vamos produzir vários vídeos como esses aí nos próximos meses, tá? Sempre abordando assuntos diferentes. Não vamos falar de sistema, não vamos querer aqui vender. Nós queremos apenas fazer isso que o Flávio acabou de comentar, que é compartilhar, trocar conhecimento para a gente ganhar sempre em produtividade. Tá ok? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Show de bola, meu irmão. Pode deixar o que abre lá na fuga, pelo que eu tô vendo. Agora vamos fazer tudo de novo.